Oi! Hoje é a resenha do conto Começos de uma Fortuna, de Clarice Lispector, aqui do seu livro Laços de Família, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Era uma daquelas manhãs que parecem suspensas no ar e que mais se assemelham à ideia que fazemos do tempo. A varanda estava aberta, mas a frescura se congelara fora e nada entrava do jardim, como se qualquer transbordamento fosse uma quebra de harmonia. Só algumas moscas brilhantes haviam penetrado na sala de jantar e sobrevoavam o açucareiro. A essa hora, Tijuca não havia despertado de todo. Se eu tivesse dinheiro, pensava Arthur, e um desejo de entesourar, de possuir com tranquilidade, dava a seu rosto um ar desprendido e contemplativo. Assim começa Começos de uma Fortuna, de Clarice Lispector, que conta a história deste garoto chamado Arthur, que vive um certo dilema, né? Ele não consegue conversar direito ali com a sua família, pai e mãe, né? Porque ele sempre vem com um papo de dinheiro. E obviamente, né, por essa insistência, mamãe e papai reclamam dele, porque você só fala disso, mas é meio que não sai da cabeça este mote, né? Só que dessa vez ele meio que está pedindo dinheiro, talvez por um motivo nobre. Ele tem uma amiga de escola, que também tem uma amiga, e junto com outro amigo, os quatro pretendem ir ao cinema. E, claro, o dinheiro vai entrar nessa história justamente para financiar este passeio. Agora, será que ele vai conseguir arranjar o dinheiro? Será que os pais vão emprestar? Ou será que um amigo dele vai ter que ajudar? Bom, eu não vou dizer o que vai acontecer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente vai começando a leitura dos primeiros parágrafos, a gente já percebe uma característica diferente do habitual dos contos da Clarice Lispector. O protagonista aqui é um homem, ou melhor, é um garoto, né? Mas ele tem questões, digamos, adultas e de um homem. Pelo menos, digamos, no quesito finanças. Ele realmente só fica pensando em dinheiro, esse garoto, e meio que vai passando batido, e aí vai um pequeno spoiler, que ele possa constituir, por exemplo, uma família. Quer dizer, família, pensar em família ali como garoto é talvez um exagero, mas também é um exagero ele ficar pensando o tempo todo em dinheiro. Mas é curioso como a autora passa essa noção pra gente de que talvez uma história de homem tenha que ser relacionada a algo que seja um sustento para uma futura família, já que realmente ainda não é um adulto. Talvez uma noção masculina, uma condição existencial mínima possível. Desde pequeno você já tem que pensar nisso. Talvez, claro, esse texto aqui da Clarice seja uma grande ironia, né? É um exagero esse garoto estar pensando em dinheiro tão cedo assim. Mas realmente as preocupações dele são fortes, porque ele não quer ficar endividado. Esse conto aqui da Clarice também tem uma cena bem curiosa ali no meio do texto, que é justamente quando os quatro estão dentro da sala de cinema e vendo já o filme. O Arthur ele tem uma atitude meio estranha, inesperada e até meio curioso, porque ele pensa muito em que ele investe o seu dinheiro. E claro, ele teria que aproveitar bastante aquela sessão de cinema. Para isso, ou para aquilo, e quando você percebe que ele já tinha até uma certa premonição que o filme não ia ser bom, aí você fica pensando, mas por que ele fez isso? Por que ele não está cumprindo o óbvio ali daquele passeio? E aliás é uma coisa que nem é explicada no restante do texto da Clarice Lispector. Fica meio no ar e você tem que ficar pensando, por que ele fez isso? Por que ele não fez outra coisa? Enfim, não dá para entender. Fica bem aberto essa situação. Aliás, falando em aberto também é o que se pode dizer do final aqui do conto. Na verdade, ele faz um repeteco do que ele tinha já apresentado no começo, naquele texto que eu li lá no início do vídeo, que na verdade já explica completamente o que é essa história. É um belo de um resumo. Não acontece muita coisa diferente, só realça o que está escrito lá. E fica nisso. Em comparação com todos os outros contos que a gente já viu aqui em Laços de Família, a gente pode dizer fácil que esse texto aqui é bem menor. Ele desaponta um pouco o leitor, pelo menos me desapontou. Mas
mas acredito que a maioria das pessoas vai achar um texto realmente fraquinho da Clarice em meio a tantos muito bons. Digamos que faltou um pouco mais de reflexão desse garoto, do Arthur, mesmo que seja, como eu disse, uma certa ironia da Clarice em relação a personagens masculinos. Ela podia ter aprofundado um pouquinho mais e tirado mais sarro ainda dessa situação. É um texto curto, tá aí um texto que podia ser um pouco maior para desenvolver mais essa motivação do Arthur em ter dinheiro. Talvez se ela explorasse mais 2 ou 3 situações a mais, as coisas ficariam mais explícitas do que ela queria passar realmente com este personagem. Mas, como não aconteceu isso, então, para começos de uma fortuna de Clarice Lispector, atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quinta-feira, com outra resenha de Laços de Família de Clarice Lispector. Lembrando que é uma coletânea que a gente está quase acabando, só faltam 3 outros contos. Aliás, todos muito bons, tirando o de hoje, né, que foi um pouquinho fraquinho, mas o resto é de primeira. E amanhã temos resenhas de Civilização e Outros Contos de Essa de Queiroz, um livro que começou semana passada aqui no projeto Contos do Meio-Dia. E claro, enquanto esses vídeos novos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!